Salve Maria, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre outras revelações do Apocalipse no livro de A Segunda Vinda de Cristo, do Miguel Martini. Esse livro, ele foi lançado pela editora Canção Nova. Gente, ele é bem profundo e simples de entender, mas ele é bem completo. São João, em suas visões e revelações, vem confirmar as visões de Daniel. Vejamos o texto seguinte e seu significado. A besta que viste existia, mas não existe mais. Está para subir do abismo, mas caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, ficaram admirados ao ver a besta, pois ela existia, não existe mais, mas reaparecerá. Aqui é necessária a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais 5 já caíram. Um existe e outro ainda não veio, mas quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. A besta que existia não existe mais. Ela é a própria, o 8º, e também um dos 7, mas caminha para a perdição. Os 10 chifres que vistes são 10 reis que ainda não receberam o reino. Estes, porém, receberão autoridade como reis por 1 hora apenas, juntamente com a besta. Tais reis têm um só desígnio: entregar seu poder e autoridade à besta. Farão guerra contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores, Rei dos reis, e com ele vencerão também os chamados dos escolhidos, os fiéis. Apocalipse 17, 8-14. Esse texto trata-se de simbolismos. Por isso, João adverte que é preciso inteligência e discernimento para entendê-lo. O anticristo é a besta que existia, que não existe mais, mas reaparecerá. A respeito dos 7 reis, dos quais 5 já caíram, um existe e outro ainda virá, também é necessário ter inteligência e discernimento para entender. Quando tratamos anteriormente do simbolismo da estátua, descrito no livro de Daniel, o rei Nabucodonosor era a referência a partir da qual sucederiam outros 3 impérios. Ele era a cabeça de ouro, o Império Babilônico, depois viria o Império Medo-Persa, prata, e o Império Grego, bronze, e o Império Romano, ferro. Na revelação de São João, ele é a referência. Antes dele, existiram 5 impérios mundiais, a saber, egípcio, assírio, babilônico, medo-pérsia e grego. No seu tempo havia o Império Romano, por isso ele diz, um existe. O outro que ainda não veio e que permanecerá pouco tempo quando vier, refere-se ao mesmo Império Romano que ressurgirá. De acordo com Daniel, dos outros animais também foi retirado o poder, mas eles receberam um prolongamento de vida até uma data e um tempo determinado. Daniel 7:12. O império que vai ressurgir será uma síntese de toda a maldade, imperfeição e impureza dos impérios humanos que já existiram. Daniel está se referindo, portanto, ao Império Romano, que vai receber um prolongamento de vida até uma data e um tempo determinados. Daremos a seguir 3 razões que também sustentam essa afirmação. Primeiro, os pés da estátua. O Império Romano é designado em Daniel pelas pernas e pelos pés da estátua. As pernas são de ferro, os pés, no entanto, são de ferro misturado com argila. As 2 pernas referem-se ao Império Romano da época de São João, que se dividiu em Império Romano do Ocidente e do Oriente. O primeiro desfez-se no século V e o segundo deixou de existir no século XV da era cristã. Após a queda desse império, não houve nenhum outro império mundial sobre a terra. Chama-nos a atenção os pés da estátua. Os 10 dedos dizem a respeito dos 10 reis que virão na época desse império, cujo propósito é entregar seu poder e autoridade à besta. O ferro misturado com a argila indica que será frágil, por isso permanecerá por tão pouco tempo. Se avaliarmos o valor moral e espiritual, o ferro misturado com a argila tem ainda menos valor do que o ferro puro. Isso é, o Império Romano que vai ressurgir será pior que o primeiro. Quando analisamos
a estátua de Daniel, identificamos que o ouro indicava a conversão do rei Nabucodonosor, a prata mostrava que o império seguinte estava se afastando de Deus, mas ainda tinha valores. O império grego, representado pelo bronze, estava ainda mais distante de Deus, até chegar o império romano, simbolizado pelo ferro, que não tinha nenhuma referência em Deus, era o império mundano. O ferro misturado com a argila, simbolismo do último império romano, indica que será totalmente distanciado de Deus, a ponto de acolher o dragão, o anticristo e o falso profeta no lugar de Deus. Segundo, a pedra cai sobre os pés. No sonho do rei Nabucodonosor, uma pedra sem intervenção humana desloca-se e caía sobre os pés da estátua e os triturava. Portanto, se a pedra é Jesus, ele voltará quando esse império estiver instalado. Terceiro, símbolo dos números. Biblicamente, o número 7 refere-se ao que é divino e o número 6 ao que é humano, como vemos em Apocalipse 13:18. Em toda a história da humanidade, houve apenas 6 impérios mundiais, porque o 7º será o reinado de Cristo sobre a terra. Por isso, não haverá outro império, mas o mesmo Império Romano ressurgirá, pois ele é o 6º império que houve sobre a terra em ordem cronológica. 6 dias trabalhará, no 7º descansará. Êxodo 23:12. Para todo mundo judaico cristão, o 7º dia é o dia do Senhor. Biblicamente, o número 7 é considerado o número da perfeição. O 6 tem perfeição. Por isso, o número da besta é 666, que significa muito imperfeito. Lembre-se de que 7 são as igrejas do Apocalipse, 7 são os dons do Espírito Santo. Glória a Deus. Sabemos que a Europa é a região geográfica do antigo Império Romano. Foi exatamente do esfalecimento desse império que ressurgiu a Europa. Vale ressaltar que seu processo de reatificação teve início em Roma em 1957 e hoje já são realidade uma moeda comum, o euro, o Parlamento Europeu e a Constituição Europeia em fase final de implantação. A unificação da Europa levou outros continentes a formarem blocos econômicos com o objetivo de enfrentar o poderio europeu. O grande progresso tecnológico, especialmente na informática e nos meios de comunicação, praticamente transformou o mundo numa aldeia. A globalização fez com que o conceito de fronteira fosse alterado. Hoje se fala e se comercializa pela internet com qualquer país do mundo. Esse progresso tecnológico nos permite saber em tempo real o que está acontecendo em outra parte do mundo. A ONU, da forma em que se encontra hoje, não responde mais aos anseios mundiais. A invasão do Iraque nos Estados Unidos recentemente revelou que, mesmo sem a aprovação da ONU, o ataque ocorreu. O avanço da informática possibilita a automação de quase tudo. O sistema financeiro, por exemplo, está totalmente dependente dessa tecnologia. Em razão da insegurança existente hoje, quase não se utiliza dinheiro em espécie e até mesmo os talões de cheque estão com os dias contados, pois estão sendo cada vez mais substituídos pelos cartões de crédito e débito. Nessa época que ele escreveu esse livro, nem existia Pix ainda. Então, hoje em dia, praticamente inexistente os cheques. Você já pensou que uma grande parte dos seus negócios é feita através de um número, de um código ou de uma máquina? Não há mais contato com as pessoas. Há casos em que ainda se consegue falar com um funcionário por telefone ou computador, e outras vezes nem isso. Está cada dia mais fácil controlar as pessoas e as instituições. Por acaso você sabe quem é o dono do seu cartão de crédito, do seu provedor de internet, da rede de televisão que você assina, do plano de saúde, do laboratório do telefone que você usa? Tudo isso nos leva a acreditar que não será tão difícil alguém mal intencionado assumir o controle dos meios de comunicação e de outros setores na nossa sociedade com o objetivo de manipulá-los segundo seus interesses. Não seria este o palco propício para a manifestação do anticristo? E alguns vídeos para frente aí,
Aí nós vamos entrar no estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Combinado? Mais uma vez eu peço perdão pela leitura. E agradeço por vocês terem vindo aqui, ficado até o final. Salve Maria e fique com Deus. Até a próxima.